Pai do Senhor, povo de Deus, que é o pastor Anderson Luiz, mais uma quarta-feira para nós compartilharmos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar lá em 2 Coríntios, capítulo 12, uma passagem bem conhecida que eu gosto muito. 2 Coríntios 12, 1 diz assim: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Esse é um texto bem conhecido e Paulo, aqui na sua segunda carta aos Coríntios, ele relata algo que o Senhor o mostrou através de um arrebatamento de sentidos, e Jesus Cristo mostrou a ele coisas inefáveis, coisas grandiosas, maravilhosas. Então Paulo, ele está tratando com a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha muitos problemas de orgulho. Paulo, ele quer colocar, apresentando o seu apostolado e mostrando o que Deus fez na vida dele. No capítulo 11 ele mostra as dificuldades que ele enfrentou e ele fala sobre algo que foi colocado sobre a vida dele, um espinho na carne. E muitas pessoas questionam que espinho é esse, eu também não sei, né? Existem muitas histórias, muitos historiadores chegaram a algumas conclusões que não se dão exatamente o que foi. Alguns falam que era uma doença, foi o abandono da sua esposa, outros falam que era um problema de visão que ele tinha, e existem várias versões para isso. A perseguição dos seus irmãos, da sua família, da sua pátria, né? Então existem várias tendências teológicas que apontam para esse espinho na carne. Mas ele diz que esse espinho na carne, ele trouxe alguns ensinamentos para Paulo. E é sobre isso que eu queria falar hoje, né? Qual é o propósito desses espinhos, desse sofrimento, né? Algumas pessoas questionam: por que eu, sendo fiel a Deus, eu sofro tanto, eu passo tantas dificuldades, né? E essa passagem vai nos mostrar algumas coisas, né, que eu queria compartilhar com você. A primeira delas é entender que esse espinho na carne, ele tem um propósito de nos revelar que o espiritual é mais importante do que o material, né? De forma clara que Jesus Cristo está mostrando para ele, revelando a Paulo, coisas incríveis, coisas maravilhosas, coisas que são indizíveis, inefáveis, coisas que vão além da nossa imaginação. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, nessa mesma carta que ele escreve aos Coríntios, que Deus preparou para nós aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu e aquilo que não subiu ao pensamento humano, né? Querendo revelar para Paulo que, pior que seja o sofrimento dele, Deus tem coisas melhores para os seus filhos. Em segundo lugar, o espinho na carne mostra para nós que Deus, ele faz um balanço em nossa vida, de bênçãos e lutas, né? Alguns pregadores têm um jargão de dizer que a vida é uma roda gigante, né? Uma hora você está lá em cima e outra hora você está aqui embaixo, né? E a vida é assim, né? E Deus, ele faz esse balanço em nossas vidas, né? Uma hora você canta o hino da vitória e outra hora você passa por lutas, né? Depois de uma tempestade, vem sempre a bonança.
Então, as lutas fazem parte da vida, fazem parte do aprendizado, o espinho faz parte da vida. Então, meu querido, você não vai viver 100% abençoado. Vai haver momentos difíceis, momentos que você vai se sentir para baixo. E isso faz, o espinho mostra isso para nós. E é esse propósito que nos faz crescer. Em terceiro lugar, eu aprendo uma coisa interessante aqui, que o espinho também, a causa dele, não é por causa do nosso pecado. Existem dificuldades que aparecem em nossa vida que não é por causa do nosso pecado. Eu costumo dizer que as lutas da vida vêm por causa de 3 motivos. Ele é por causa daquilo que plantamos, estamos semeando, né? É a lei da semeadura. As coisas que nós praticamos, nós vamos colher. Existem também a causa do pecado, as lutas vêm por causa do pecado. E nós damos legalidade e ação do diabo em nossas vidas, né? Então, o pecado que nós praticamos gera em nós uma ação maligna, né? Que alguns vão chamar de maldição. E a terceira causa de um espinho, de uma luta, é um propósito de Deus em nossa vida para um crescimento, né? Então, Deus às vezes permite situações adversas para que nós venhamos a crescer. Que você saiba discernir o momento que você está vivendo. Se é o que você plantou no passado, que você fez de alguma coisa ruim e você tem que fazer uma nova plantação para colher coisas boas, ou se você está dando legalidade ao diabo por causa de um pecado que você está praticando, ou se você está vivendo um momento difícil para aprender alguma coisa que Deus quer te ensinar. Em quarto lugar, a Bíblia vai dizer para nós também que esse espinho, ele tem um propósito para que nós não nos exaltemos. Muitas das vezes, como Paulo aqui diz, que foi posto um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse, né? Para que ele não se exaltasse com as visões e revelações de Deus. Muitos de nós, às vezes, Deus nos dá certas coisas, ministérios, dons espirituais, e existem muitas pessoas que se ensoberbecem, ficam orgulhosas, né? E às vezes é necessário uma luta, um espinho para mostrar que aquele poder, que aquela autoridade, que aquela virtude não é dela, mas vem de Deus. A Bíblia diz em Romanos que toda autoridade ela é constituída por Deus. Então, se você tem alguma coisa, se você é capaz de fazer alguma coisa, não se exalte não, não se orgulhe disso não. Saiba que isso é permissão de Deus na tua vida. Em quinto lugar, o espinho na carne, as adversidades mostram para nós que isso não pode ser impedimento para fazermos a obra de Deus. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade, esteja usando isso como desculpa e falando assim: Senhor, eu estou vivendo uma luta tão intensa, o espinho para mim é tão doloroso, Senhor, eu não consigo mais, eu vou desistir. Eu quero te convidar para você ler um capítulo antes desse capítulo que nós lemos, 2 Coríntios capítulo 11. Você lê tudinho que Paulo enfrentou e depois você avalie consigo mesmo se o que você está enfrentando é uma luta muito grande. Então, não são os espinhos da vida, não são as dificuldades da vida que nos impedem de fazer a obra de Deus. A graça do Senhor te levanta, a graça do Senhor te basta para fazer você continuar nessa caminhada, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Em último lugar, o espinho também nos mostra que nós podemos confiar nas promessas de Deus, porque é na nossa fraqueza, é na nossa limitação que o poder de Deus se aperfeiçoa. Talvez você diga assim: pastor, eu sou limitado, eu não tenho condição, mas é na tua limitação, é na tua fraqueza que o poder de Deus se manifesta. É quando você diz: Senhor, eu não tenho condições, que Deus diz: meu filho, você não consegue, mas você pode todas as coisas, porque eu, o Senhor, te fortaleço. Então, confie nele, não desista, não olhe para trás, porque o poder de Deus, ele te aperfeiçoa. Eu quero encerrar com um versículo que está lá em 2 Coríntios 4, 7, que diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Que você entenda que o poder que aperfeiçoa, que te levanta, que te conduz, ele é de Deus. Nós somos apenas um vaso de barro, limitados, com dificuldades,
mas com Deus nós podemos todas as coisas. Eu sou o pastor Anderson Luiz, sou da Igreja Batista Casa do Senhor, em Jardim Gramacho. Nossa igreja fica na Rua Manaus, número 36, Jardim Gramacho, Duque de Caxias. Os nossos cultos são às quartas-feiras, 19h30, e domingo, Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã e às 17h30, nosso culto de louvor e adoração às 18h30. Deus te abençoe, fique na paz.